Olá, espero que todos vocês estejam bem. Eu me chamo Ale Laureano e antes de começar a falar o meu depoimento, primeiramente eu quero gratidão, agradecer ao mestre Sidney, agradecer a toda a sua equipe por estar me dando a oportunidade de estar aqui dividindo um pouco da minha experiência dentro desse mundo com vocês, né? E o bacana é saber que o ano passado eu estava do lado daí. E hoje eu estou do lado de cá dividindo com vocês essa minha experiência. Então isso é muito legal. Eu estou muito feliz por isso. Mas antes eu vou dizer para vocês, antes de conhecer o Reiki, eu já trabalhava como terapeuta, né? Terapeuta emocional no lado cognitivo, como psicanalista clínico, como hipnólogo e trabalhando na área de reprocessamento generativo cognitivo, né? Só que eu trabalhava dentro de toda essa área, vi muitos resultados, como eu vejo até hoje com os meus clientes, os meus pacientes, mas eu sabia que dentro de mim estava faltando alguma coisa, né? E ali conversando com colegas, terapeutas também, que trabalham dentro de outras áreas, dentro do mundo holístico, né? Como cristaloterapia, aromoterapia, e eu sempre fui muito conectado a esse lado energético da coisa. Até mesmo porque isso tem a ver muito com a minha religião, né? Com tudo que eu vivi religiosamente, que está totalmente ligado às energias da natureza, movimentações de energia e todo esse outro lado. Então eu sabia que estava faltando alguma coisa, né? Foi quando uma amiga minha sugeriu que eu começasse pelo Reiki, que eu fosse estudar o Reiki, que eu fosse estudar essa parte dos chakras. E foi aonde eu conheci o mestre Sidney, em uma publicação, eu acho que eu vi no YouTube, e ali eu falei, eu vou entrar dentro desse mundo, eu vou conhecer, saber o que se trata disso, né? E foi aonde começou todo o meu despertar de consciência, né? Porque uma vez que você vive dentro de um mundo automático, que tudo é automático, você esquece um pouco de saber como que funciona dentro de você, uma vez que você vive só pelo lado que está de fora, né? Mesmo eu trabalhando dentro dessa área terapêutica, né? Porque são induções literalmente diferentes, mas ao mesmo tempo uma coisa conversa com a outra, né? Porque não tem como a gente separar o emocional do espiritual e do físico. Tudo isso se conversa quando a gente trabalha nesse mundo. Mas ainda assim eu achava que estava faltando alguma coisa e foi quando eu conheci o Reiki. E aí eu me encantei com esse mundo, eu me contei com a proposta do que o Reiki fala, né? Principalmente os mandamentos do Reiki, é onde você começa a se conectar e a você entender que é muito mais profundo o jeito de viver, o modo de viver e ver a vida, quando você se conecta com você primeiro. Porque a gente vive tão lado de fora, tão outro, tão as outras coisas, as outras situações ou pessoas, que você esquece da pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo, né? E o Reiki, ele te traz essa clareza. Quando você vai estudar o que o Reiki tem a oferecer como, eu não vou dizer como um mandamento, mas como ensinamento, você vê que realmente, de fato, sempre estava faltando a gente. E é aí aonde vem toda essa questão do despertar de consciência, que foi aonde eu fui entendendo sobre os chakras, qual é a ligação de cada chakra com um comportamento meu, uma parte do meu corpo que ele está ligado, né? O lado do aterramento, do agora, do físico, do material, o lado do superior, né? Que é o que nos conecta ao nosso eu divino e ao próprio divino, né? O próprio Criador. E ter essa percepção de que tudo isso que está do lado de fora também está dentro de mim, também movimenta dentro de mim, isso é fantástico, né? Olhando assim, né, pelo lado religioso, às vezes isso não é dito muito dentro, não colocando aqui religiões, mas no sentido religioso, né? Isso não é tão ensinado, que o divino também ele está dentro de mim, que eu também posso me conectar
com o divino dentro de mim, porque eu também faço parte dele, eu também sou ele. Então, o Reiki, ele trouxe essa clareza de vida, essa clareza de percepção na minha vida, né? E foi aonde eu fui aprofundando, fui estudando, eu tive minha primeira sintonização e foi fantástico quando nos foi liberado a partir do momento da sintonização, que a partir dali você tem que se auto-aplicar, né? O primeiro símbolo, né? O Chokurei, que é Deus está aqui, né? Então isso foi muito fantástico para mim, me conectar com essa energia e saber que eu não só estou trazendo ela de fora para dentro, como na verdade eu estou ligando o que está fora, conectando com aquilo que já habita dentro de mim, energeticamente falando. E isso foi incrível para mim. Isso foi muito bom, assim, eu me perceber, eu me sentir através de uma conexão energética, através daquele momento onde você está presente, né? Onde você está presente naquele momento da sintonização. E lembrando até que quando eu fiz as minhas primeiras sintonizações, minha primeira sintonização e as minhas primeiras autoaplicações, eu lembro perfeitamente que até o 9º dia de autoaplicação, gente, é impressionante. Eu estava lá fazendo toda a autoaplicação bonitinho, naturalmente as lágrimas desciam dos meus olhos durante 9 autoaplicações. Naturalmente as lágrimas desciam, eu sem vontade de chorar, e eu só sentia depois eu fui entender que eu estava passando um processo de limpeza. E isso foi muito magnífico, né? Porque eu pensei, né? Será que toda vez eu vou lacrimejar? Será que toda vez eu vou estar chorando sem estar com vontade de chorar? E essa foi a real ideia, porque eu estava chorando sem vontade de chorar, mas na verdade, aquilo foi uma limpeza profunda dentro de mim. Aquelas lágrimas, eu entendi que elas estavam guardadas energeticamente dentro de mim, durante muito tempo. E eu precisava me libertar dentro desse processo, eu precisava me libertar, né? E a lágrima, para mim, ela foi uma liberdade muito grande nesse processo de limpeza, de autoaplicação do Reiki. E aí eu fui começando a me entender, a me expandir conscientemente falando, ainda mais quando a gente vai ali dentro da questão dos mandamentos do Reiki, né? Só por hoje eu sou calmo, só por hoje eu tenho fé, né? Só por hoje eu trabalho duro, né? Só por hoje eu amo, né? Eu protejo todos os seres. Então, quer dizer, a gente não para no dia a dia para a gente pensar nisso, né? A gente não para a gente poder sentir isso. Do mesmo modo que a gente vive tão no automático que às vezes a gente não se percebe nem bebendo um copo d'água, né? A gente está bebendo porque a gente está com sede, o corpo está pedindo, mas a gente não está sentindo a água. E dessa mesma forma automática, a gente vai levando a vida da gente, né? A gente naturalmente se depara amando no automático, namorando no automático, né? Comendo, tomando um banho no automático, e a gente não para se permitir a sentir aquele banho, né? A sentir aquele momento com que você está com uma pessoa conversando, sentir o todo do teu lado. Então o Reiki, ele me proporcionou esse despertar. Ele me proporcionou esse despertar de que eu pudesse sentir e de que eu me pudesse sentir, né? Eu falo muito, assim, dentro do que eu já vinha trabalhando, que às vezes a gente precisa adoecer para a gente lembrar que está vivo. Quando eu conheci o Reiki, eu ainda me vi doente. Eu percebi que eu precisava me curar de muita coisa dentro de mim, né? Além do lado cognitivo, que eu já venho trabalhando com muito, além de muito entusiasmo, muito amor dentro do meu profissionalismo, né? Eu percebi que ainda faltava cura.
E a cura já não era mais para o lado físico, a cura já não era mais para o lado emocional. Embora, como eu falei agora há pouco, uma coisa se conversa com a outra, né? E eu percebi que a minha cura ela precisava ser energética. E energeticamente eu estava doente, né? Eu estava doente no sentido de não estar conectado de fato com as energias, com aquilo que está em volta de mim. E aprendendo dentro de tudo que eu estudei e dentro de tudo que eu me propus a estudar depois do Reiki, eu percebi que tudo é energia, tudo é frequência. E quando você vive uma vida no automático, onde o sistema te obriga a ver e a entender assim, né? Não só o sistema, como isso já veio dos nossos ancestrais, né? Esse ensinamento desde criança, porque nós somos aquilo que ensinaram a gente ser. E dali a gente passa para frente, ensina para os nossos, e os nossos vão ensinar para os deles, né? E assim sucessivamente. Então eu percebi naturalmente que eu estava doente, energeticamente falando. E o Reiki, ele me tirou desse limbo, né? Dessa escuridão. Eu poderia dizer que é escuridão, porque o Reiki, assim como os chakras, eles trazem essa gama de cores, né? Essa cor para a nossa vida, né? O violeta, o azul, o roxo, o laranja, o amarelo, o vermelho. Então, assim, isso tudo entra dentro da gente. Na verdade, não entra, já está, né? Só está adormecido no sentido de estar esquecido por a gente não lembrar, né? Porque está guardado dentro do nosso inconsciente. Está guardado tudo isso dentro das nossas células, né? Só que a gente não tem essa percepção. E quando você se permite ao processo de expansão, quando você se permite ao estudo, né? E como se diz, né? O estudo realmente ele liberta. E é onde eu tive a minha liberdade de saber que eu precisava e podia me curar através do Reiki. Me curar energeticamente, e hoje eu me sinto curado, energeticamente falando, uma vez que eu consigo me entender e me sentir, e me conectar. E como eu já havia falado nesse processo de que eu já vivia esse lado religioso, eu vivia a religião, como muitas pessoas vivem, mas elas não vivem a conexão, né? Porque a religião ela é uma ferramenta, mas a espiritualidade eu não tinha. Eu preciso falar disso não no sentido religioso, mas no sentido espiritual. Eu entendi dentro do Reiki que eu vivi a minha vida inteira, 31 anos, religião. Eu não vivia espiritualidade, eu não vivia conexão, eu só vivia a ferramenta. E o Reiki, ele me trouxe esse processo de expansão de consciência, aonde eu pude perceber que tudo estava fora do lugar, né? Tudo estava sem cor, né? Então foi aonde que eu fui canalizando tudo isso conforme todo o processo, né? Da primeira iniciação até o mestrado, e aquilo só vai ampliando dentro de você. Então, quer dizer, o Reiki ele foi a base de tudo depois que veio o Reiki. Ele foi a base de tudo que eu fui procurar depois do Reiki, né? Porque ele me deu isso como base. Primeiro, eu precisava me conectar. Eu precisava entender que a espiritualidade, ela existe e ela vivia dentro de mim. Ela sempre esteve dentro de mim, só eu que não enxergava. E foi aonde eu me conectei com tudo isso, comecei a me perceber e comecei a ver muitas mudanças em mim. Eu, naturalmente, eu tinha uma voz, uma dicção muito acelerada. Eu era uma pessoa muito acelerada, eu era muito agoniado, tudo dentro do imediatismo, né? Tudo para ontem. Se tinha um problema, eu já queria resolver. Vamos logo, vamos resolver tudo isso de uma vez. E o Reiki, ele me trouxe isso, né? Calma, tá tudo bem, pensa, respira. Tá tudo bem, tudo vai resolver, né? E quando você se percebe que você tem essa capacidade de se dizer isso, porque naturalmente a gente escuta isso dos outros, quando a gente está num processo de nervosismo, um processo de agonia, porque eu tenho que resolver, mas quando você se percebe que você pode falar isso para você, e você pode se ouvir,
aí você sabe que você de fato está vivendo a espiritualidade. De fato, você eh, acordou isso dentro de você, que foi o que foi acordado dentro de mim. A minha espiritualidade, a minha conexão com o todo, com o divino, né? A minha conexão com aquele ar que eu não vejo, mas eu preciso dele para sobreviver. A minha conexão com aquela água que não tem gosto, mas eu preciso dela para me manter vivo, assim como o ar, né? Então, isso é muito maravilhoso, quando você tem esse processo de conectar-se, né? De saber que você faz parte daquilo tudo. Tanto é que eu entrei dentro do processo de... Não, eu não estou dizendo que foi o reiki que me levou para esse caminho, mas ao mesmo tempo foi, porque eu comia carne vermelha, comia todo tipo de carne, e eu comecei a perceber, é um dos mandamentos do reiki, né? Eu protejo e amo todos os seres. E foi aonde eu falei, tem alguma coisa que está faltando ainda em mim. Tem algum processo que está faltando ainda em mim para que, não que no sentido de eu sou obrigado a isso, né? Mas existe um processo que eu ainda tenho que passar por ele. E foi aonde eu comecei a passar por esse processo do desmame, de comer, de consumir carne, né? E hoje também eu sou vegetariano, eu tenho essa conexão toda com os nossos irmãos animais, e é fantástico. Eu não estou dizendo aqui, gente, não estou levantando bandeira nenhuma, que o reiki faz você virar vegetariano. Eu estou falando apenas do meu processo de conscientização, de despertar de consciência, mas eu comecei a me perceber que eu precisava passar esse processo e que isso me faria muito bem. E hoje eu sou vegetariano, estou muito bem, é uma coisa, é um estilo de viver que para mim foi assim, fantástico. Do mesmo jeito que eu sempre disse, olha, conhecer o reiki foi a cereja do bolo, o meu bolo tem duas cerejas, né? Porque eu também consegui mudar muitos hábitos em mim, inclusive o alimentar. Eu cortei o açúcar, eu cortei a carne, todo tipo de carne, e hoje eu procuro viver uma vida mais saudável, né? Porque nós somos o que consumimos, vivemos o que vibramos. Então, quando você se permite realmente esse processo de expansão que eu venho falando muito aqui, você começa a abrir a sua mente para outras coisas. Você começa a se despir do ego, né? Você começa a se despir desse ego de que eu posso, eu quero. Não, isso tem que ser para mim. E eu não abro mão disso, eu não abro mão de lugar, pessoas ou situações, ou até mesmo daquilo que eu estou acostumado a consumir. E eu fui me despindo desse processo do ego, né? Eu uso esse termo, né? Que foi o ego, que eu me despi daquilo. E o reiki, ele me trouxe essa conscientização de que eu devo amar, de que muitas coisas a gente tem que mudar primeiro dentro da gente, porque tudo está dentro da gente. A partir do momento que você se conecta, a palavra já diz, se conectar é algo que já existe em você, mas você tem que se conectar com aquilo que está do lado de fora. E foi aonde eu percebi que eu precisava me despir desse ego e começar a trabalhar em mim esse processo também de mudança de comportamento. E foi aonde que eu comecei a me ver mais calmo, me perceber mais calmo, me perceber falando com mais moderação, me perceber ouvindo o outro nos olhos, sentindo a conversa, me dando presença até para os meus próprios clientes, os meus pacientes, né? Eu já tinha isso porque é muito ensinado de você dar toda aquela atenção, você tá ali para a pessoa, mas assim, quando você vive isso dentro de um processo de expansão, a empatia em você que era 10, ela vira 100, né? Porque você trabalha a empatia com amorosidade junto ali com o problema que o seu paciente está te trazendo, você ouve ele com mais amor, com mais empatia. Então, quer dizer, foi aonde eu comecei a perceber que, de fato, eu estava me desprendendo do meu ego, né?
E, de fato, eu estava dentro desse processo e vendo que isso estava começando a expandir para o lado de fora, a refletir dentro do lado de fora, né? Que eu comecei a perceber isso dentro dos meus atendimentos. E foi aonde eu falei, não, é isso mesmo, eu deveria ter conhecido mesmo esse processo, esse aprendizado. E, gente, existe uma lei, né, antes do Reiki, antes de outras coisas que eu fui buscar espiritualmente também falando, né, energeticamente falando, mas o Reiki, ele foi realmente, de fato, essa base de eu poder falar com muita clareza. Existe uma lei antes do Reiki e uma lei depois, porque depois do Reiki aí eu quis aprofundar mais, quis conhecer mais, outras técnicas que o mestre Sidney já passou, eu fui lá, adquiri também para expandir mais ainda o meu conhecimento dentro desse mundo, mas eu também saí do mundo da cognição, né? Eu não, aliás, não saí, eu não só fiquei do mundo da cognição, eu trouxe isso, tanto Reiki, como outras práticas energéticas que eu fui buscar, eu fui buscar depois do Reiki. E hoje eu também sou um terapeuta reikiano, trabalho com essa ferramenta. Depois eu fui buscar outros tipos de terapias vibracionais, assim como a radiestesia radiônica, assim como terapias multidimensional, com seres estelares. Então, quer dizer, eu fui aprofundando isso. E eu percebi, né, dentro de todo esse contexto, de tudo aquilo que eu fui buscar, eu percebi que, de fato, todo aquele estudo, né, porque para a gente poder aprender o Reiki, primeiro o nosso mestre, ele vai lá falar dos chakras, né, ele fala de comportamento, de toda uma gama para depois ele passar toda a experiência. Como que eu vou trabalhar a energia do Reiki? Como que eu vou canalizar? Primeiro ele prepara uma base, um suporte e depois ele coloca a gente ali na prática. E eu comecei a perceber, dentro desses outros estudos que eu fui buscar, que de fato, toda aquela história dos chakras, toda essa questão, né, dos nossos pontos, se conversam com tudo. Praticamente tudo que você vai buscar dentro de outras terapias, de outras vivências, né? Você vê que tudo se conversa. Como diz, né? O mestre mesmo fala, o Reiki, ele é para todos, ele é para todo mundo, ele se encaixa em qualquer religião, até falando, né? Ele se encaixa em tudo. O Reiki, não existe preconceito com o Reiki, né? O Reiki, ele abrange tudo, ele abre os braços para tudo. E eu percebi isso de fato na prática, quando eu fui estudar outros tipos de terapias. E foi aonde eu me achei, gente. Ali o quebra-cabeça ele foi montando, né? Aí eu fui estudar cristaloterapia, aromoterapia, né? Até da questão da musicoterapia, né? Que já fala da frequência, né? E quando você vai para esse mundo da frequência, você vê que naturalmente as frequências elas atingem diretamente os nossos chakras, né? Tanto para ela ser alfa, teta, gama, tudo isso ela vai atingindo essas glândulas, né? Vai atingindo os nossos chakras para poder ter aquela despertar, para poder ter aquela funcionalidade daquela frequência que você está se permitindo ali dentro de um processo terapêutico, ali dentro da aromoterapia, ou de todas as minhas práticas, as ferramentas que eu uso na terapia vibracional, no caso de energia, eu sempre estou ali conectado com a musicoterapia, com frequências, justamente pelo simples fato de atingir os pontos principais do nosso corpo, dos nossos corpos, que são os chakras. E não só o nosso corpo físico, né? Mas o nosso corpo espiritual, o nosso corpo etérico, como queiram dizer, ou outros nomes, nosso corpo divino, né? Então, quer dizer, vocês veem que uma coisa está ligada à outra, uma coisa se conversa com a outra. E eu consegui perceber tudo isso, entender tudo isso depois que eu estudei o Reiki. Porque após o Reiki,
eu fui estudar e entendi que tudo se conversava. E o Reiki, ele foi a minha base. Ele foi a minha base e eu tenho uma satisfação muito grande hoje de poder fazer parte dessa família da energia ativa, né? De fazer parte dessa filosofia Reiki. É isso que eu trouxe para a minha vida como filosofia de vida. Tanto é que depois de 31 anos de religiosidade, eu abri mão da minha religião. Eu abri mão de seguir a minha religião. Não porque tinha nada errado, uma religião maravilhosa, tá tudo certo, não tem nada errado, mas o Alê já não se encaixava só ali naquela caixinha com medida. Eu comecei a perceber que dentro de mim era maior do que aquilo que eu professava. Era maior, tinha muito mais. E não que eu estou dizendo que isso não faz parte de mim, vai fazer parte de mim eternamente, enquanto eu for vivo, ou em outras vidas, quem sabe, né? Porque eu também acredito nisso. Mas assim, eu sei que tudo que eu vivi religiosamente sempre vai estar comigo. Eu vou respirar isso. Enquanto eu viver, isso vai fazer parte de mim. Mas eu digo no sentido dogmático, de seguir aquele dogma, aqueles mandamentos, aquelas orientações, porque tem que ser assim, porque tem que ser assim, tem que andar aqui. Eu percebi que toda essa questão do processo de expansão, lembrando mais uma vez que eu não estou dizendo que foi o Reiki que me tirou da minha religião, não. Foi dentro desse processo de expansão que eu tive o Reiki como base, que eu também me despi desse ego. Eu não estou dizendo que quem é religioso tenha ego inflamado ou não, e ao mesmo tempo sim, né? Porque infelizmente hoje, quando você vai olhar para o mundo religioso, independente do segmento, o sagrado parece que ele ficou em segundo plano e o que está sendo cultuado hoje são pessoas. Você vale pelo que você tem e pelo que você é. Então, eu comecei a perceber que eu não me encaixava mais ali. E não pelo lado, como que eu vou dizer? Eu preciso usar a palavra correta, né? Não estava sendo mais cultuado os deuses, ou Deus, né? Estavam sendo cultuado a matéria, as pessoas. E foi aonde que eu tive que me despir desse ego e falar, não, eu contribuí, a minha contribuição foi até aqui. A partir daqui eu vou entrar dentro de outra egrégora, e essa é a egrégora de expansão, de saber que o tudo e o todo também habita dentro de mim. E eu não preciso ser melhor do que ninguém, eu não preciso ser mais do que ninguém, e não existe essa parte de ser mais, porque nós não somos. Somos todos irmãos. Na verdade, isso me fez ver as pessoas com muito mais empatia, com muito mais amorosidade, e me ver nelas e ver as pessoas em mim. Então, quer dizer, esse processo de espiritualidade te traz esse poder, te traz essa expansão de consciência de que, poxa, não é só isso, é além disso, é mais do que isso, não é só até aqui, né? Não é só até aqui. Essa roupa, ela pode ser muito mais colorida. E quando você se desperta dessa forma, conscientemente falando, você vê que o mundo ele tem muito mais cores. A vida ela passa a ter mais cor e mais sentido, assim como a minha própria vida teve mais cor e mais sentido depois que eu conheci o Reiki. Sempre fui muito feliz dentro do meu processo profissional de terapeuta emocional, né? No lado cognitivo, sempre fui muito feliz, mas eu sempre percebi que algo faltava, né? E esse algo que faltava era essa parte da conexão com a energia, e eu agradeço imensamente ter conhecido o trabalho maravilhoso do nosso mestre Sidney dentro do processo do Reiki, do ensinamento do Reiki, os mandamentos do Reiki, né? Onde você se conecta com toda a energia universal, né? A energia dos nossos ancestrais, a energia dos seres de luz. Então, isso dos mestres, então tudo isso foi muito bom. Foi muito bom me despertar para isso e saber que tudo isso estava dentro de mim e eu não sabia. É muito bom você ter essa consciência. Então, eu venho aqui agradecer imensamente.
Espero ter contribuído aqui com a minha fala, com o meu depoimento. E gratidão, mestre Sidney, gratidão a toda a equipe, gratidão a todos que estão me ouvindo aqui, onde eu pude partilhar um pouco da minha experiência. E é isso, gente. Gratidão, mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão.